Você está sendo saqueado todos os dias e nem percebe. Não pelo que te tiram, mas pelo que você entrega de graça pela própria boca. Tem homem que perde força, perde presença e perde respeito porque fala demais, se explica demais e se expõe para quem não tem valor. Esse vídeo é sobre isso, sobre transformar o seu silêncio numa defesa difícil de atravessar. Seja bem-vindo ao Estoico por Princípio. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. E se quiser, deixa seu comentário no fim do vídeo. Agora presta atenção, porque muita gente acha que silêncio é falta de coragem, falta de presença, falta de resposta. Mas quase nunca é isso. Na maioria das vezes, o silêncio certo é sinal de força. É sinal de que o homem não está disponível para qualquer impulso, não está pronto para reagir a tudo, não está disposto a abrir o que existe dentro dele para qualquer situação pequena. Epicteto falava de um jeito simples: fale pouco, só o necessário. E isso parece pouco até você entender o peso real disso. Porque o homem que não controla a própria língua também não controla a própria pressa, não controla a própria irritação, não controla a necessidade de ser entendido, nem a vontade de responder na hora. A boca solta quase sempre vem de dentro solto, e homem sem firmeza por dentro vive vulnerável. Qualquer provocação acerta, qualquer crítica fere, qualquer clima ruim abala. Por isso o silêncio importa, porque ele segura o que nunca deveria sair. Segura a raiva antes que vire erro. Segura a ferida antes que vire fraqueza exposta. Contém a pressa antes que vire arrependimento. Trava a necessidade de explicar o que não precisa ser explicado. Tem coisa que morre na hora em que vira fala. Plano exposto vira brecha. Reclamação demais vira desgaste. Resposta na hora vira perda de controle. Na briga no trânsito, na provocação barata, na mensagem atravessada, o silêncio certo desarma mais do que o grito. E quanto mais um homem se expõe sem filtro, menos ele sustenta a própria presença. Sêneca entendia isso. O homem dominado pelo impulso faz barulho. Mas barulho não é poder. Muitas vezes é só descontrole aparecendo. Força de verdade é conseguir segurar. Segurar a língua. Segurar o impulso. Segurar a vontade de reagir quando o momento te puxa para baixo. É aí que o silêncio vira armadura. Ele te protege de falar no calor da emoção. Te protege de se entregar sem necessidade. Te protege de dar a sua paz para gente pequena. Falar pode aliviar, mas calar, quando é escolha, constrói o homem. Quem aprende isso começa a se preservar. Quem fala demais entrega mais do que imagina. Entrega pressa, entrega carência, entrega vaidade, entrega insegurança. E tudo isso aparece antes do conteúdo. O homem acha que está conversando, mas já está mostrando demais. Mostrando onde dói, onde vacila, onde quer aprovação, onde perde o centro. E o mundo percebe antes dele. Por isso nem toda fala é presença. Muita fala é só vazamento. É o cara que conta o plano antes da hora, que abre a vida para qualquer um, que se justifica sem ninguém pedir, que explica demais para não ser mal visto, que responde tudo como se calar fosse perder valor. Mas é o contrário. Quem se prova o tempo todo já entra fraco. Homem firme não faz campanha por aprovação. Não explica cada escolha. Não abre o peito para qualquer mesa. Não dá acesso ao que pensa, ao que sente, ao que quer para gente que não construiu nada com ele. Tem coisa que você guarda por inteligência, não por medo. Tem assunto que não abre por respeito a si, não por fraqueza. Tem ambiente onde falar menos já é maturidade. Porque nem todo mundo merece acesso, nem toda pergunta merece resposta, nem toda curiosidade merece abertura. Erro fatal: confundir sinceridade com exposição total. Uma coisa é ser verdadeiro, outra é escancarar tudo. Homem maduro filtra, escolhe, mede, segura. Porque palavra solta não volta inteira, e o estrago vem no que o outro entendeu. Usou, guardou sobre você. Tem homem que perde respeito falando no momento errado, perde força respondendo na hora errada, perde posição explicando para quem nem tinha direito de cobrar,
e depois tenta recuperar no braço o que perdeu na boca. Presença não se recupera no grito, se sustenta na medida, na firmeza, no controle, no limite. Silêncio não é ausência, é critério. Saber que nem todo impulso merece voz, nem toda reação precisa existir. Quanto mais você fala sem freio, mais fácil te ler, te atingir, te usar. Homem que não se guarda vira território aberto. Território aberto sempre atrai invasão. Não é só falar menos, é parar de se entregar de graça, parar de abrir brecha, parar de se diminuir com desculpa de espontaneidade. Espontaneidade sem controle não é força, é descuido. E descuido custa caro. É fácil falar de silêncio quando está tudo calmo. Difícil é segurar quando te apertam, quando te cortam, quando te desrespeitam, quando te provocam olhando no teu rosto e esperando a tua reação. É aí que quase todo homem se entrega. Não na dor, na resposta. Não no golpe, na pressa. Não no que ouviu, no que cuspiu logo depois. Sêneca entendia isso. Quando a raiva sobe, o primeiro ato de força não é dar a melhor resposta. É não ser o próximo a cair. Porque a primeira resposta quase nunca vem da lucidez. Vem do calor. Vem do ego ferido. Vem da vontade cega de devolver. E toda resposta que nasce assim já sai torta. Você acha que está se defendendo, mas muitas vezes só está entregando o controle. Quem manda em você nessa hora não é a razão, é o impulso. E impulso nunca protege homem. Impulso expõe. Por isso o silêncio não entra depois. Entra antes. Antes da frase torta. Antes da resposta seca. Antes do tom subir. Antes da boca correr na frente da mente. É aí que a armadura fecha. Você ouviu? Segura. A raiva veio? Segura. A vontade de cortar o outro no meio apareceu? Segura. Baixa a voz. Encurta a fala. Diminui o gesto. Não faz espetáculo. Não tenta vencer no barulho. Nesse momento, quem fala menos manda mais em si. E isso muda tudo. Na discussão em casa, na provocação no trabalho, na mensagem atravessada, no trânsito, no comentário feito para te ferir. O homem comum reage na hora só para cuspir o peso que sentiu. O homem firme aguenta o peso sem sair distribuindo descontrole. Isso não é passividade. É comando. É domínio. É maturidade. Porque responder no primeiro calor é fácil. Difícil é continuar inteiro enquanto o sangue sobe. Difícil é segurar a língua quando o ego pede palco. Difícil é sustentar presença sem grito, sem explicação, sem teatro. Mas é aí que o homem começa a ficar perigoso. Quando não pode mais ser puxado por qualquer coisa. Quando não entrega a própria paz em troca de ter a última palavra. Quando entende que, em muita situação, vencer não é dar a melhor resposta. É não baixar o nível. É não responder do jeito que esperavam. Porque, no fim, o silêncio certo não é o silêncio de quem apanha calado. É o silêncio de quem não se ajoelha diante do próprio impulso. Nem tudo o que acontece em você precisa virar fala. Nem toda ideia, contada. Nem todo plano, anunciado. Nem toda dor, mostrada. Falar demais não destrói só na hora da raiva. Destrói também na construção. Projeto falado cedo, perde força. Meta anunciada demais, perde foco. Ferida exposta vira identidade. Quando você abre o que ainda está cru, entrega o que nem sustenta sozinho. Aí qualquer opinião entra. Qualquer dúvida pesa. Qualquer olhar torto desalinha. Não porque o outro tem poder, mas porque você ainda não firmou o que estava nascendo. Tem homem que estraga o caminho precisando contar tudo. Conta o que vai fazer. Conta o que está montando. Conta o que está sentindo. Gasta mais energia falando do que construindo. Isso não é abertura, é vazamento. Palavra demais rouba força do que precisava crescer quieto. Tem fase que pede ação, não anúncio. Disciplina, não explicação. Silêncio, porque ainda não é hora de dar nome e dar acesso. Homem maduro entende isso. Não mostra a obra quando é só andaime. Não entrega fraqueza para a plateia. Não transforma dor em cartão de visita. Não fala do processo como se todo mundo merecesse entrar. Porque não merece.
Tem coisa que só fica forte depois que cria raiz. Antes, qualquer vento mexe. Qualquer comentário pesa. Qualquer risada contamina. Por isso, o silêncio protege o que está vivo aí dentro. O que está crescendo. O que está se organizando. O que ainda não aguenta a mão de fora. Guardar nem sempre é esconder. É respeitar o tempo das coisas. Deixar amadurecer. Deixar firmar. Deixar virar estrutura antes de virar assunto. Quando o homem fala tudo antes da hora, enfraquece o que estava criando coluna. Mas quando guarda, trabalha calado e sustenta quieto. O que nasce dentro chega sólido, limpo, inquebrável. Quando você começa a falar menos, nem todo mundo vai gostar. Alguns vão estranhar, outros vão se incomodar. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, que ficou distante. Mas quase nunca o problema é o seu silêncio. O problema é que antes você se explicava demais, se entregava demais, se deixava ler com facilidade. E agora, não. Agora tem filtro, tem limite, tem porta, tem coisa que não sai mais de você na mesma velocidade. E isso mexe com muita gente, porque tem gente que não quer a sua verdade, quer acesso, quer abertura, quer o hábito de te ver reagindo na hora, falando tudo, mostrando tudo. Quando isso acaba, a relação muda. Não porque você virou outra pessoa, mas porque parou de viver escancarado. Homem que para de se abrir tanto parece estranho para quem só lidava com ele assim. Tem gente que gosta de quem fala demais porque aprende rápido onde apertar, onde provocar, onde manipular, onde arrancar a sua paz. Mas quando você fica mais quieto, mais medido, mais firme, essa leitura fácil acaba. E quem entrava sem bater sente a porta. É aí que confundem limite com arrogância, reserva com desprezo, silêncio com fraqueza ou superioridade. Mas não é. É só um homem aprendendo que nem todo mundo merece acesso livre. Nem toda relação merece intimidade. Nem toda conversa merece a sua verdade. Tem presença que só cresce parando de ficar disponível o tempo todo. Tem respeito que só aparece quando você não corre mais atrás de ser compreendido por todo mundo. Porque quem se explica demais se rebaixa sem perceber. Já quem sustenta o limite em silêncio, sem grosseria, sem teatro, sem anunciar nada, ocupa outro lugar. Mais firme, mais limpo, mais difícil de ser invadido. Silêncio não protege só do impulso. Mostra também quem respeita sua presença e quem só gostava do seu excesso. No fim, quando o seu silêncio incomoda, não é sinal de que você errou, é que antes dava acesso demais. Mas existe um nível mais fundo disso tudo, porque não adianta falar pouco por fora e continuar gritando por dentro. Tem homem que está calado, mas por dentro está discutindo, respondendo, se explicando, se defendendo, tentando vencer fantasmas em conversas que já morreram. E isso também cansa, gasta, rouba a presença. Silêncio de verdade não é só fechar a boca, é fechar a necessidade de se provar o tempo todo. Se provar para quem duvida, para quem provoca, para quem nem tem peso na sua vida. Muita gente não fala, mas continua emocionalmente na mão dos outros, reagindo por dentro, pedindo aprovação em silêncio, sofrendo porque não deu a resposta perfeita. Isso não é paz, é prisão muda. O homem forte não é o que cala por um minuto, é o que para de obedecer por dentro, para de correr atrás de entendimento, para de corrigir a imagem que fizeram dele, para de gastar energia controlando cabeça alheia, porque isso nunca acaba. Sempre vai ter quem te julgue mal, te reduza, te provoque, fale de você sem saber nada. Se entrar nisso, acabou. Sua paz fica na mão de qualquer um. Seu eixo ficando barato demais. Sua mente, praça pública. É por isso que o silêncio também é interno. É a decisão de não abrir tribunal na cabeça a cada contrariedade. Não transformar crítica em ferida, ofensa em missão, provocação em duelo. Tem coisa que você vence decidindo não carregar, não responder, não mastigar de novo, não alimentar. Porque o que você alimenta por dentro cresce.
O que você ignora em silêncio morre de fome. No fim, a armadura não é só o que te protege do mundo. É o que impede o mundo de continuar morando em você. No fim, é isso que muita gente nunca entende. Silêncio não é sumir, não é medo, não é fraqueza, não é falta de personalidade. Silêncio, do jeito certo, é força que aprendeu a não se desperdiçar. É o homem que não se explica para qualquer um, não responde a qualquer coisa, não abre a própria vida para qualquer olhar, não entrega o próprio centro para o primeiro impulso que bate na porta. Porque entendeu uma coisa simples: toda vez que você fala sem medida, reage sem freio, se expõe sem filtro, alguma parte sua fica mais barata, mais fácil de tocar, mais fácil de ler, mais fácil de usar. Mas quando você aprende a guardar, a conter, a escolher, a sustentar silêncio sem peso, sem pose, sem teatro, alguma coisa muda. A sua presença fica mais firme. A sua paz fica mais protegida. A sua energia para de escorrer por lugares que não merecem nada de você. E aí, o mundo muda de lugar. A provocação já não te move igual. A crítica já não entra igual. A curiosidade alheia já não encontra a porta aberta. O caos dos outros já não acha a cama pronta dentro de você. Isso é armadura. Não porque te endurece por fora, mas porque te organiza por dentro. Porque te ensina o momento de falar, o momento de calar, o momento de responder e o momento de deixar morrer. Tem homem que vive aberto e chama isso de verdade. Mas verdade sem controle vira fraqueza exposta, vira vazamento, vira perda de posição. Homem forte não é o que diz tudo, é o que sabe o valor do que não diz. É o que aguenta o calor sem se entregar. É o que segura a própria língua para não perder a própria alma. É o que não deixa qualquer ambiente entrar armado dentro da sua mente. Por isso, guarda isso. Nem toda guerra se vence falando. Nem toda força faz barulho. Nem toda presença precisa se explicar. Às vezes, o que te protege não é atacar, não é responder, não é mostrar que consegue vencer. É só isso. Ficar inteiro. E continuar inteiro, porque no fim, o silêncio é a sua única armadura.